Meus queridos amigos, tudo bem? Graça e paz de Jesus. Eu venho através desse vídeo deixar um comunicado, né? Nós estamos aí prontos, se preparando para nós voltarmos aos nossos vídeos, né? Nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal. Mas a minha ausência, em momento algum eu expliquei o porquê de não estar mais postando, mas as lutas das vidas, muitas das vezes, né, as dificuldades, as batalhas, os problemas, ela chega até nós. E comigo não foi diferente, né? A gente não está livre de nada também, embora nós estamos aqui para servir, para honrar o nome do Senhor. Isso não impede que as lutas e as provações cheguem até nós. Mas eu me tive ausente por um bom tempo, poucas postagens, por motivo, né, que eu dediquei a minha vida para estar ao lado da minha amada e querida esposa. Nós fomos diagnosticados com câncer de mama em 2024. E aí eu não medi distância, orei ao Senhor e dediquei toda a minha vida para estar do lado dela. E para a honra e glória do Senhor, ela está se recuperando. Eu já estou podendo estar aqui com a minha alma, com a minha mente tranquila, de saber que Deus operou milagre na vida dela. E com isso só me dá prazer de estar voltando para compartilhar a palavra do Senhor. Esse é o motivo da minha ausência e que com um tempo oportuno eu estarei deixando um testemunho, contando como tudo isso nós passamos, né? Como nós estivemos e hoje como nós estamos para a honra e glória do Senhor. Então vamos se preparando para esse momento, nós fazermos aí uma mensagem, deixar um testemunho em prol do que nós passamos, mas Deus nos restituiu, que é o mais importante, a vida novamente para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas vou deixar uma reflexãozinha, para nós estarmos voltando aqui com uma boa reflexão que nós precisamos ter em mente todos os dias da nossa vida. Certa vez Jesus estava para ser, né, quando Jesus estava para ser se despedir dos discípulos, para subir para o céu, né, e todos ficaram reunidos conforme ele tinha ordenado. E aí, certa vez, os discípulos perguntaram para Jesus: será esse, Senhor? Será esse, Jesus, o tempo que restaurará Israel? E a palavra diz lá no livro de Atos, Jesus respondeu: não cabe a mim, ou seja, a eles saber o tempo, mas que eles receberiam o poder do Espírito Santo que desceria sobre vós. Essa foi a promessa de Jesus antes de subir para o céu, que eles receberiam o poder do Espírito Santo. E isso aconteceu. Se a gente for lá para o livro de Atos, no capítulo 1, né, e o verso 8, o próprio Jesus falou assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta foi a promessa que Jesus deixou para os seus discípulos antes dele subir para o céu. Vocês serão a minha testemunha. Querido, sabe o que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo também fala. E eu estou aqui porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi e aprendi dentro da palavra de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero ser um testemunho de Jesus até o dia que Ele me der vida. Sabe por quê? Eu quero testemunhar do que Jesus fez na minha vida. Eu quero testemunhar do que Jesus vai fazer ainda na minha vida e fará na sua, se você deixar. É por isso que eu estou compartilhando essas mensagens. Essas mensagens, elas são edificantes para a nossa vida. E o verso continua dizendo. Então o verso 9 falou assim, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, olha só, foi Jesus elevado às alturas, a vista deles em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus subiu ao céu, os discípulos olhando até que Jesus não foi mais visto nas nuvens. Jesus subiu às alturas em uma nuvem até que o discípulo não pôde mais vê-lo, Jesus. Você acredita em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus morreu na cruz? Você crê que Jesus ressuscitou? Amém. Então você crê que esse mesmo Jesus, dito essas palavras, subiu nas nuvens do céu, nas nuvens, e está lá no céu.
E Jesus diz uma promessa muito maravilhosa, lá no livro de João 14. Eu vou preparar-vos lugar para quando eu voltar, vos receberei. Então Jesus tem uma promessa grandiosa na sua vida e na minha vida. Mas o mais interessante desta mensagem é que ele continua dizendo assim, o verso 11. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, ao lado dos discípulos que estavam olhando Jesus subir, e falou assim, o verso 11, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Olha só, uma pergunta que o anjo fez para os discípulos. O anjo do Senhor apareceu para os discípulos. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Aí ele responde para os discípulos, esse Jesus entre vós, que foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém, meus irmãos? O anjo do Senhor confirma a promessa que Jesus fez em João 14. Que ele ia para o céu preparar-vos lugar e voltaria para vos receber. Neste momento, o anjo do Senhor consola os discípulos dizendo, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, virá do mesmo modo nas nuvens do céu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita na volta de Jesus? Você crê que Jesus vai voltar? Mais uma pergunta. Você está preparado para a volta de Jesus? Ou você está se preparando para a volta de Jesus? Eu vou falar uma coisa para você, queridos amigos, nesta mensagem. Esteja você ou eu preparado ou não, Jesus vai voltar. Esta é a promessa do próprio Jesus. E como eu e você vai estar quando Jesus voltar? Eu espero que nós estejamos prontos para este dia, porque Jesus virá nas nuvens do céu. E Apocalipse, no capítulo 1, versos 10, 7, diz que Jesus, eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Ei, o meu maior desejo é ver Jesus voltar. O meu maior desejo é estar no céu com Jesus. Esse é o seu desejo? Que nesta mensagem você reflita e entenda que essas palavras são do próprio Jesus quando esteve aqui há 2000 e poucos anos atrás. Jesus prometeu voltar. Jesus vai cumprir a sua promessa. Jesus cumpriu tudo o que foi profetizado. E Jesus prometeu uma promessa maior de toda a Bíblia, que é voltar pela segunda vez. Que Deus abençoe a você e que você esteja preparado para receber Jesus de braços abertos quando Ele voltar nas nuvens do céu. Amém?